Olá, estudantes do primeiro ano, professora Luísa, língua portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Para a primeira atividade, nós temos aqui o textinho que introduz a questão. Em nossa última aula, falamos sobre as diferentes formas de comunicar. Vimos que a comunicação no meio virtual pode acontecer de forma assíncrona ou síncrona. Vimos também que uma imagem pode dizer mais do que algumas palavras e pode até expressar sentimentos e emoções. Sabemos que a língua evolui e acompanha as necessidades dos falantes, sua cultura, seu meio social e características. As variações linguísticas constituem a diversidade social e cultural de uma comunidade. Precisamos tomar alguns cuidados para não exagerar e correr o risco de não sermos entendidos. Uma boa comunicação precisa ser clara. Veja na tirinha abaixo. Aí nós temos aqui a tirinha, o personagem está ali no computador e ele diz: tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Ele digitou ali essa mensagem para o sobrinho. O sobrinho enviou uma resposta. Fala, tio, beleza? Acho que não é difícil não. Passa aqui em casa que nós aprendemos junto. Nós vimos aqui que o sobrinho, para responder, utilizou ali uma linguagem diferente da utilizada pelo tio. E aí o tio diz, melhor pensar em outra coisa. Observando a expressão fisionômica ali do tio, vimos que ele parece ter mudado de ideia depois de observar a maneira como o sobrinho escreveu. Primeira questão. Com base nesta tirinha, podemos afirmar que é considerado um bom falante aquele que domina as normas cultas da linguagem? Não. Em se tratando de fala, nós não devemos considerar isso. B. Os mais jovens têm a oportunidade de aprender todas as variedades da língua portuguesa? Também não, já que ela é influenciada por diversos fatores regionais, culturais, sociais. C. O uso indiscriminado de abreviações pode ajudar no entendimento da comunicação. Na verdade, esse uso, em vez de ajudar, pode, na verdade, dificultar, atrapalhar. D. A variação das línguas não é um fenômeno exclusivamente linguístico, mas também um fenômeno social. Exatamente isso que nós vimos aí ao longo dos nossos estudos sobre variações linguísticas. Questão 2. Qual era o problema inicial do tio da tirinha? O tio estava com dificuldades para entender as regras do novo acordo ortográfico. Questão 3. Por que o tio não entendeu o que seu sobrinho escreveu? Porque o sobrinho usou uma linguagem típica da internet, bastante utilizada na comunicação por redes sociais, com abreviações, repetições de letras. Lembrando que aqui são apresentadas sugestões de respostas. Você pode ter respondido aí com outras palavras. Temos agora um texto do André Luiz Alves. Desculpe, eu não tenho WhatsApp. O texto é um pouco longo, para que o vídeo não fique muito extenso. Eu não vou fazer aqui a leitura do texto, supõe-se que vocês tenham feito essa leitura para responder. Ele vai falar aqui de um caso onde ele observa as pessoas utilizando o WhatsApp, de uma certa forma desconectando aí do mundo real. Então, nós temos aqui o texto, nós vamos seguir, não vamos fazer essa leitura para adiantar um pouco aqui a nossa correção. Primeira questão sobre o texto. Este texto pode ser classificado como fábula, lenda, crônica ou romance. No material que eu postei, ainda na primeira semana do Plano de Estudo Tutorado volume 4, nós trabalhamos com as definições, com os conceitos de cada um desses gêneros textuais. Observando então, após a leitura do texto, você provavelmente concluiu que nós temos aqui uma crônica. Não é fábula, não é uma lenda e nem um romance. Próxima questão. A crônica se caracteriza por ser um gênero. Se você assistiu ao vídeo do material, você fez a leitura do que é a crônica, você não vai ter dificuldades para responder essa questão. A letra A diz que é narrativo, marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica e acontecimentos cotidianos. Realmente aqui nós temos uma característica da crônica. É um texto narrativo, tem personagens, há um tempo, um espaço, há um narrador. Geralmente é um texto breve, algumas crônicas falam sobre fatos históricos e também muito comum narrar acontecimentos cotidianos, é o caso da crônica do André Luiz. Então, nós já encontramos aqui a resposta, alternativa A. A B diz que é informativo, objetivo de informar, não. Essa característica que ela fica mais em outros tipos de gêneros, como a notícia, por exemplo. Poético, com estrofes e versos, vimos que não é poético, o texto é em prosa.
não é em versos. Narrativa, onde os personagens são animais, possuem características humanas. Essa característica a gente sabe que é da fábula e não da crônica. Questão 3. Qual a crítica que o autor faz para as pessoas que estão no shopping? Ele critica o fato de as pessoas dispensarem grande importância ao mundo virtual, mantendo-se hiperconectadas, desvinculando-se do mundo real. Em qual momento do texto o autor se surpreende com o uso do WhatsApp? Ao perceber que até a mãe dele sabia e usava o aplicativo, enquanto ele não. E também ao perceber a rapidez e eficiência com que as pessoas digitam as mensagens. Qual era o medo do autor? Ele diz que tem medo de perder o contato com as coisas naturais. Questão 6. Por que o autor afirma que as pessoas me olham como se eu fosse um ser primitivo, o homem das cavernas que fala? Por não saber usar o WhatsApp, um aplicativo tão comum utilizado por várias pessoas atualmente. A comunicação pelo meio virtual está cada vez mais comum. Entretanto, algumas pessoas não conseguem manter uma relação amigável e com respeito ao outro. Veja no texto algumas dicas de etiqueta. E aí nós temos aqui algumas dicas, né? Limitar-se aos assuntos para o qual o grupo foi criado. Assuntos políticos, religiosos e futebolísticos são polêmicos e estritamente pessoais, por isso só devem ser tratados privado, nunca em grupo. E aí seguem outras dicas aí para você em relação ao uso do WhatsApp. Você já vivenciou algum constrangimento em grupos de WhatsApp ou nas redes sociais? Imagine que você tenha que criar um grupo com os colegas de sua sala. Proponha algumas regras, registre aqui e compartilhe com seus colegas. Os grupos de sala vocês provavelmente já tenham, então você vai responder aí, é pessoal, se você já vivenciou algum constrangimento e depois você vai formular algumas regras de uso desses grupos. Essas foram as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Até a nossa próxima aula.